Bom dia, irmãos. Hoje nós estudaremos então o capítulo 3. Na verdade, finalizaremos esse capítulo, que é um pouquinho extenso. Então, hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre a demissão de membros, como que isso se dá e o porquê que isso se dá. Como que se dá a exclusão de um membro de uma igreja. Talvez a primeira pergunta que surja na mente das pessoas, principalmente aquelas que não conhecem o sistema presbiteriano e nem o sistema evangélico, pergunta assim, mas é legal a expulsão de um membro da igreja? É correto expulsar alguém da igreja ou demitir alguém da igreja? Isso pode gerar um processo civil? Alguém pode se, por exemplo, foi expulso daqui da igreja por infringir um daqueles requisitos que os membros têm que cumprir, a pessoa chega, contrata um advogado e processa a igreja. Pode acontecer isso? Porque temos vários processos aí espalhados na esfera civil, principalmente por questão de finanças, questão de dízimo, pessoas que entraram em processo civil requerendo todos os dízimos que ela deu na igreja e está correndo em processo. Então, o que diz a lei? Né? A igreja pode disciplinar e excluir? O que a lei diz? Pena que o Sr. Paulo não está aí, o Sr. Paulo ia ajudar bastante a gente nessa questão jurídica. A lei diz isso, que a igreja, enquanto pessoa jurídica, por isso que ela tem um CNPJ, de direito privado, pode estabelecer regras para o seu funcionamento orgânico e operacional, de suas próprias atividades, relações internas corporis, que é o corpo interno da igreja, bem como as demais relações externas, com base na própria garantia constitucional de liberdade religiosa. Então, a lei diz que a igreja ela é livre para agir dentro do estabelecimento, colocando as suas regras, e ela tem também o seu fator externo de poder proclamar o evangelho. Tá? Então, ela tem essas regras defendidas e protegidas pela a Constituição Nacional do Brasil. Continuando. Obviamente que no livre exercício de Constituição, de seu regramento, a igreja está claramente autorizada pelo ordenamento jurídico brasileiro a dispor condições fáticas, pessoais e objetivas para que pessoas alheias à comunidade religiosa instituída passem a integrar o rol de membros ou associados eclesiásticos. Nós aprendemos isso, tá? Se tem um conjunto, a gente chama isso de Constituição, então a igreja pode ter o rol de membro dela sem nenhum fator externo, dependendo somente do seu fator interno. Bem como descrever hipóteses de conduta de tais membros que ensejarão a aplicação de penalidades, inclusive a exclusão permanente da referida organização religiosa. Então, quando alguém pergunta assim, mas eu não quero ficar nessa igreja aqui porque essa igreja, ela não permite ela não permite beber. Vamos colocar um caso extremo. Não permite que beba. Ok. Você não pode ser membro dessa igreja. Mas eu não concordo que a igreja aqui, ela não faça um Halloween gospel. Ok. Você não pode ser membro dessa igreja. Procure uma outra igreja que tem um Halloween gospel, que pode beber. Mas essa igreja não tem dança, ninguém faz coreografia. Você não pode ser membro dessa igreja. Procure uma igreja que tenha coreografia ou que tenha danças. Entende? Porque esta igreja, assim como todas as demais organizações religiosas, elas possuem o seu regimento interno e a sua constituição. Logo, todos os membros, todos aqueles que quiseram ser membros dessa igreja ou dessas igrejas, elas passaram pelo entendimento do que aquela igreja pensa, do que aquela igreja crê e do que aquela igreja pratica. Portanto, se um dia ela aceitou fazer a profissão de fé, ela tem que fazer o quê? Cumprir. E se ela não quiser cumprir? Ela é livre para procurar um outro lugar. Vai ser odiada por nós? De jeito nenhum. Vai virar nosso inimigo? De jeito nenhum. Vamos virar a cara para ela na rua? De maneira alguma. Continuaremos respeitando, continuaremos tendo como irmão na fé, mas simplesmente ela não pode ser membro desta igreja ou da igreja que ela discorda das suas doutrinas e regulação interna.
Então, o Estado não pode intervir imotivada e arbitrariamente na liberdade religiosa da comunidade religiosa instituída, proibindo a exclusão de fiéis membros de instituição religiosa. Embora tenha pessoas que procuram o campo civil para processar igrejas, tá, para reverter uma exclusão, isso só amplia o pecado da pessoa. Tá? Paulo diz que nós não devemos levar o nosso irmão na justiça. Quando se faz isso com a igreja, e eu estou falando que tem muitos processos de membros contra a igreja, por exclusão da igreja, porque caso dos dízimos, que a pessoa saiu e ela requer todos os dízimos da igreja, porque ela foi, entre aspas, exposta, porque ela foi disciplinada, então ela abre um processo de exposição. Me exporam porque eu cometi um pecado e aí eu fui excluída, eu fui afastada do rol de membro, isso me expôs, me senti constrangida. Então tem muitos processos aí. Então o Estado, de maneira alguma, ele vai poder intervir nisso. Lembre-se, isso foi uma conquista da reforma, separar o Estado da igreja. Se fosse antes da reforma, com certeza teríamos aí problemas gravíssimos na esfera civil. Mas o Estado ele não pode intervir de forma arbitrária e nem de forma imotivada na nossa liberdade de fé. Aceitar a interferência estatal nos meandros da igreja fere a lógica constitucional. Tá? Qualquer processo, qualquer juiz que intervir em uma ação interna da igreja, ele está ferindo a Constituição Nacional do Brasil, que nos dá a garantia de liberdade religiosa, de manutenção da organização, seja dentro ou fora dela. Tá? A ocorrência da ingerência estatal no seio da igreja é desvirtuamento do conceito juridicamente tutelado da liberdade religiosa, por isso que esses processos eles não vingam, por isso que esses processos eles estão todos arquivados. Embora tenha muitos processos, eu não vi ainda nenhuma pessoa ganhar um processo, seja de exclusão, de exposição ou de restituição financeira de uma igreja qualquer. Tá? Mesmo essas igrejas que tenham aí a sua prática de finanças abusivas, que nós concordamos que é abusiva, ninguém colocou uma arma na cabeça da pessoa para requerir aquele valor. A pessoa foi lá e deu porque foi obediada, foi enganada, porque ela esperava aquilo, porque a fé dela é uma fé materializada, não é uma fé em Jesus Cristo. Mesmo assim, essas pessoas não ganham o processo que elas abriram contra a igreja, porque o Estado não pode intervir, não pode ultrapassar as linhas jurídicas, e a nossa Constituição nos dá a garantia de liberdade de ação. Dito isto, então, vamos relembrar um pouquinho, porque para falar de exclusão e afastamento, nós precisamos relembrar o que nós estudamos aí há quase um mês atrás, que foi a questão da disciplina. E olha que interessante sobre disciplina. Nossas igrejas estão sempre tendo problemas relacionados à disciplina de membros. Isso sempre teve, está tendo e sempre vai ter. É difícil uma igreja hoje não ter problema de indisciplina. É muito difícil. Eu não estou dizendo que todas as igrejas tenham ou estejam tendo, mas é comum as igrejas terem problema de indisciplina. Seja essa indisciplina pública, alguém que realmente precisou ser disciplinado publicamente, seja a disciplina velada, algo que uma pessoa comete, então você vai lá até a pessoa e a disciplina veladamente, sem que ninguém saiba, ou a pessoa ela é uma indisciplinada na sua maneira de agir. Então ela está sempre reclamando da igreja, ela está sempre criticando, ela está sempre colocando alguma coisa na igreja e fazendo o quê? Fomentando nas pessoas a indisciplina. Tá? O indisciplinado ele vai sempre fomentar as pessoas a serem disciplinadas. Criticando, colocando defeito onde não tem, querendo que a igreja ela se transforme naquilo que ela acha que a igreja deve ser. Então, isso é muito ruim. Se a igreja é fiel e bíblica ao disciplinar,
há necessidade de que todos os membros compreendam as bases bíblicas para tanto. Se a igreja é falha, é necessário que todos se conscientizem das razões dadas pelas Escrituras com a aplicação da disciplina e dos perigos e consequência da negligência. Este, portanto, é um tema sempre relevante. Então, a disciplina, ela é sempre bom estar falando dela, por quê? Porque pode ser que a igreja se acomode e deixe de disciplinar. Sabe para quê? Para ficar bem com todo mundo, para agradar a todos, e deixa de cumprir o papel dela, como instituição, ao não dar aos seus membros, ao não dar aos seus associados a repreensão, para que eles, uma vez repreendidos, possam continuar no caminho que devem seguir. E outras vezes, o próprio crente, ou o próprio associado, o próprio membro, ele não aceita a disciplina por entender que quem julga ele somente é Deus, que a igreja não tem a funcionalidade de intervir ou de repreendê-lo em qualquer erro. Então nós temos esses dois fatores. Há igrejas que não disciplinam mais, porque acham que disciplina é coisa do passado, que disciplina é expor uma pessoa, e não é necessário, basta pregar a palavra aqui no púlpito, isso já é suficiente. Então elas não cumprem o papel delas como igreja, e há crentes que quando você vai falar com ele, fala assim, irmão, Deus conhece o meu coração. Essa é uma frase que todo indisciplinado gosta de falar. A frase que ele mais gosta na Bíblia é essa, e o versículo que ele mais gosta é: Deus me julgará. Deus me julgará. Então, o indisciplinado, ele não quer ser ajudado, não permite que a igreja trate o seu pecado, e ele se coloca num altar de perfeição, ou num altar de que somente Deus pode julgá-lo, ou seja, todos podem ser julgados pela igreja, podem ser tratados pela igreja, podem ser disciplinados pela igreja. Ele não. Ele tem que ser tratado só por Jesus, não pode ser tratado pela igreja. Isso é arrogância, é prepotência, é pecado. Tá? Então, as escrituras devem ser usadas para a aplicação da disciplina, e deve ser pelas escrituras que o crente deve ser levado a entender dos perigos, da consequência e da negligência de uma disciplina não tratar, ou de não disciplinar alguém que está cometendo um pecado. Esse, portanto, é um tema sempre relevante, sempre será relevante. Não se trata de um caminho opcional para a administração da igreja. Não é uma opção a disciplina, mas ela é uma realidade. Ela precisa ser colocada em prática. Tá? E o exercício da disciplina na igreja ele é tão importante que João Calvino ele considerou, ao lado da proclamação da palavra e da administração dos sacramentos, uma das marcas que distingue a igreja verdadeira da falsa. Calvino entendeu que uma igreja verdadeira, além de pregar o evangelho, além de administrar os sacramentos, ser batismo da forma correta, é uma igreja que disciplina. Essas são as marcas de uma verdadeira igreja, de uma igreja autêntica. Uma igreja genuína, ela se preocupa com a pureza. Uma igreja genuína, ela se preocupa que a sua comunidade esteja andando de acordo com as escrituras. E ela, então, não se desvie daquilo. Então, logo quando alguém se desvia, antes que essa pessoa fomente, ou espalhe, ou amplie o seu pecado para as outras pessoas, a igreja deve fazer o quê? Chamar essa pessoa veladamente, corrigi-la e, se for necessário, discipliná-la. Tá? Para que a saúde espiritual da igreja se mantenha intacta. Então ele continua, né? Então Calvino entende que essas são as marcas da igreja verdadeira que distinguem ela da igreja falsa. Ou seja, na igreja falsa não somente está ausente a pregação das inspiradas escrituras, e os sacramentos são antibíblicos. Nós já falamos do sacramento, né? Tem igreja que serve a ceia com bolacha, água e sal, com Coca-Cola, com outros coisas assim que você até duvida. Mas faz de qualquer jeito, faz ceia online, faz a ceia para todo mundo, inclusive para quem não é crente. A pessoa entrou na igreja, peraí, você não conhece o coração dela, deixa ela participar, porque a ceia não é individual.
Não é examine-se o homem a si mesmo e coma desse pão e beba desse cálice? Então deixa tomar. Criança, deixa tomar quem não é cristão. Deixa lá. Eu já vi isso acontecer. Infelizmente, já vi isso acontecer. Tá? E eu falando com um presbítero, foi como se eu estivesse falando para a parede. Eu, como diácono, falando para o presbítero, é como se eu estivesse falando para a parede. Deixa eu tomar. Então, isso não é uma igreja genuína. A igreja genuína, ela tem responsabilidade na pregação da palavra, e por isso que nós somos uma igreja que somos marcadas pela centralidade das Escrituras, pela pregação expositiva, pela administração correta dos sacramentos e por disciplinar. A disciplina faz parte. A disciplina ela faz parte da verdadeira igreja. A igreja, às vezes, não segue os passos objetivos da disciplina eclesiástica, delineadas na palavra de Deus. Por que uma igreja disciplina? Porque nas Escrituras nós somos pautados por ela, ensinados por ela. E é isso que Paulo diz na primeira carta aos Coríntios. Paulo ficou sabendo de uma situação complicada, uma situação vexatória na igreja, um pecado escandaloso que, pasmem, não estava sendo tratado. Quando Paulo ficou sabendo do acontecido, sanguíneo do jeito que ele é, penso eu, não está escrito, que Paulo deve ter ficado, como diz no Nordeste, tiririca, né? Com aquela flor meio apimentada, é uma pimenta, né? Um condimento meio apimentado. Paulo deve ter ficado bravo demais. Porque olha só o que diz o capítulo 5. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidades, e imoralidades tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Seu Dino, você está com a revista corrigida, né? Lê para nós o versículo 1, que é diferente aí na sua versão. Isso. Isso. Na versão revista e corrigida, ela troca aqui o imoralidade, ela coloca uma outra palavra que é bem interessante, dá uma ênfase maior. Mas vejam só, Paulo começa a dizer: tem um pecado entre vocês que nem entre os gentios se comete. E qual é isso? E contudo, andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Olha o que Paulo diz. Tem um camarada que está tendo relação sexual com a mulher do seu pai, a sua madrasta, e vocês estão ensoberbecidos e não afastaram essa pessoa da comunhão. Essa pessoa continua participando da ceia, continua participando das atividades da igreja, e vocês não estão nem aí com isso. Paulo ficou bravo, falou, mas nem entre os pagãos, né? A revista corrigida coloca pagão, nem entre os pagãos, coloca gentios, fornicação, ela troca imoralidade por fornicação e gentio por pagão. Então, falou, nem entre os pagãos se comete esse tipo de fornicação. E olha que eu expliquei como que os pagãos faziam lá em Roma. Lembra no estudo de Roma de quinta-feira? Eles eram imorais, eles eram assim, praticavam todo tipo de imoralidade, mas a mulher do pai era algo assim, algo impensado. Depois a gente vai ver que isso não era algo que eles não sabiam, porque a própria lei de Moisés condenava isso. E Paulo coloca, eu na verdade ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor da tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o próprio espírito seja salvo no dia do Senhor. Então Paulo está falando assim, retire este infame do meio de vocês. Retire este profano no meio de vocês. Entregue a Satanás. Depois a gente vai ver o que Paulo está falando com essa expressão, entregue a Satanás. Então, a disciplina ela é importante. O pecado não deve ser tolerado.
Nós não devemos flertar com o pecado dentro da igreja, seja ele qual tipo de pecado for. Ah, mas ninguém disciplina, mas você vai disciplinar alguém que está fazendo fofoca? Irmão, tem que repreender. Tem que repreender, tem que chamar a atenção do irmão. Falar, irmão, não é certo isso que o irmão está fazendo. Isso é fofoca. E fofoca é pecado. Ah, cobiça. Pecado. Então veja só, a gente às vezes só se preocupa com pecados grandes como esse aqui que Paulo está falando, né? Fornicação, adultério, alguém que agrediu o outro, mas e os demais pecados que a Bíblia coloca como pecados gravíssimos também? Então a disciplina ela é muito importante. Por isso que o nosso manual tratou primeiro de disciplina, tá? E a disciplina deve ser exercida sempre com amor, tá? Pelas razões que a Bíblia já coloca, para que a pessoa seja feita o quê? Recuperada. Mas se essa pessoa não é recuperada, então nós temos que lidar com aquilo que nenhuma igreja quer lidar. Nenhum conselho deseja excluir alguém ou retirar alguém do seu rol de membro. Isso é desgastante, isso é doloroso. Eu não sei se vocês passaram já por isso, de ter alguém excluído do rol de membros. Irmão, isso é triste. Dói na gente. Dói na gente. Tá? Tomara que nós nunca precisemos passar por isso, mas já congreguei em algumas igrejas que foi preciso aplicar a exclusão. E olha, não é bom. A igreja sente, porque nós acabamos virando uma família. E a exclusão de uma pessoa de rol de membros, guardadas as devidas proporções, é como um membro da família que se perde na vida, que abandona, sai de casa e vai viver sua vida de pecado no mundo. É um sentimento muito ruim e doloroso que a igreja sofre com isso também. Então, os nossos dois artigos do manual, o que eles falam sobre a exclusão? Primeiro, o artigo 23, ele coloca que a demissão de membros comungantes. Primeiro nós vamos tratar dos membros comungantes. Quem são os membros comungantes? Quem são? Quem é batizado. Quem fez a profissão, quem foi batizado e fez a profissão pública de fé. Tá? Então, a exclusão deste tipo de membro se dá por disciplina. Ele foi disciplinado, ele não aceitou a disciplina ou ele não cumpriu a disciplina. Depois vamos expandir melhor. A exclusão se dá a pedido, a própria pessoa fala assim, olha, eu quero... Acontece, tá? Parece hilário, mas acontece. Só fala assim, olha, eu quero ser excluído do rol de membros porque eu não estou de acordo com o regulamento interno da igreja, então eu preciso ser excluído do rol de membros. Isso acontece bastante. A exclusão se dá por ausência, e aí vamos explicar, 1 ano e 2 anos, tem dois tipos aí de... Tem 2 rol de membros que a pessoa entra. Primeiro ela entra no rol de membro de 1 ano, deu 1 ano que ela se ausentou da igreja, então ela é feita o quê? Retirada do rol de membros comungantes, e ela passa para o rol de membros não comungantes. 2 anos, ela é retirada do rol de membros da igreja. Carta de transferência, isso acontece, por exemplo, no meu caso foi esse, carta de transferência. Eu estava congregando em Santo Amaro, então, o conselho daqui pediu a transferência lá, então remetiram para cá e eu fui retirado do rol de membros lá e colocado do rol de membros aqui. Carta de transferência. Jurisdição assumida por outra igreja, tá? Isso também acontece, não é muito comum, mas acontece. Vindo de outra igreja, a pessoa faz parte de uma outra denominação, vem para a IPB, ou sai da IPB para outra denominação, então isso é feito por jurisdição. E falecimento, tá? Então, o primeiro ponto aí é, aos que estiverem sobre processo, não se considerará carta de transferência, nem deles aceitará pedido de exclusão. Se foi aberto um processo, por exemplo, aconteceu uma situação e alguém foi denunciado por indisciplina. Qualquer coisa. Vou pegar um caso bem leve para a gente não partir para os extremos. Um irmão denunciou outro irmão porque esse irmão está em dívida com ele há alguns anos e esse irmão diz que não vai pagar. Então os dois vão até o conselho e falam, olha, irmão, o irmão A está me devendo, mas eu já cobrei ele algumas vezes, eu estou precisando desse dinheiro, mas esse irmão está dizendo que não me deve e não vai pagar.
Então, eu queria que vocês fizessem uma coisa. Então, abre-se um processo para investigação. Então, aquele irmão, comprovado que realmente ele deve o irmão, mas está em processo ainda, ele não pode, de maneira alguma, ser excluído, tá? E nem receber carta de transferência. Por exemplo, estou sendo disciplinado aqui, vou lá na Assembleia de Deus, ou vou na Batista, ou vou em outra presbiteriana, e vou pedir a carta de transferência para anular aquela disciplina. Não, não acontece isso. A nossa igreja remete ao outro conselho e fala, olha, essa pessoa que está aí, ela está sob disciplina aqui, está sob processo ainda, nem começou a disciplina dela, porque ele está em julgamento ainda. Então ela está presa, presa no bom sentido, né? Está presa ali para ser tratada a situação dela. Ver se realmente ela tem culpa. E se ela tiver culpa, o conselho estabelece um tempo, às vezes é um tempo definido, às vezes é um tempo indeterminado, para que ela possa cumprir a disciplina. O segundo aqui os membros da igreja de paradeiro ignorado durante um ano serão inscritos em rol de membro separado. Então a pessoa está congregando conosco e, de repente, um ano. E essa pessoa não vem mais para a igreja. Você encontra com ela, estou trabalhando, não sei o quê, estou com dificuldade, tal, mas um ano ela não veio. Tá? Ela então é afastada. Isso eu acho, eu já disse isso, conversei já com alguns pastores e alguns secretários, eu acho que deveria mudar. Por quê? A pessoa ela fica às vezes 8 meses sem vir para a igreja. 9 meses, 10 meses, 11 meses, mas aí ela veio no culto. Sabe o que acontece? O que acontece? Volta tudo para o começo. Ela pode ficar mais 10 meses de novo sem vir para a igreja. Entendeu? Então tem algumas falhas que precisam ser corrigidas, mas tratando aqui do manual, né? Deixa as minhas especulações de lado. O manual diz, um ano, ela é retirada do rol de membros comungantes, são aqueles que publicam a profissão de fé e batismo e são ativos na igreja. Então ela vai para o rol de membros separado, ela continua sendo membro da igreja, ela continua sendo alvo de visitações, de inclusão de qualquer programação. Então ela não está afastada. Se ela vier para a igreja, ela pode tomar ceia tranquilamente, de boa, tá? O que ela não pode fazer durante esse tempo de ausência, ainda que ela veio uma vez? Ela não pode participar de nenhuma atividade da igreja, porque ela está ausente por muito tempo. Tá? Segundo motivo aqui, que é se 2 anos após esse prazo não forem encontrados, serão excluídos. Então, 2 anos se passaram. Essa pessoa não teve nenhum contato com ela. Tentou-se contato, ela não respondeu, ela não veio para a igreja, então o que é feito? É enviado uma carta a ela, uma carta mesmo via e-mail ou carta pessoal mesmo, comunicando a exclusão dessa pessoa do rol de membros por abandono. Tá? Por abandono. Aqui tem algo... deixa eu ver como que eu coloco isso aqui. Não, deixa para lá. Vamos lá. Terceiro. Quando um membro da igreja for ordenado ministro, será o seu nome transferido para efeito de jurisdição eclesiástica, para o rol de membro, para o rol do respectivo presbitério. Isso acontece pouco, mas às vezes tem, né? O cara, ele foi ordenado ministro, algum tipo de ministério ele tem, né? Ele é ministro da palavra, um pastor, ou pastor em disponibilidade, um pastor auxiliar, e então acontece da ausência por 1 ano, 2 anos, então ele não é membro, o pastor não é membro da igreja, tá? Local, por exemplo, pastor José Carlos, nosso pastor, ele não é membro de Nova Era, ele é membro da onde? Do presbitério. Tá? A irmã Cida é membro da onde? Nova Era. Se eles tivessem filhos, seriam também os filhos membros da igreja de Nova Era. Só o pastor é membro do presbitério, por quê? Porque o pastor, ele não pode ser membro de uma igreja, porque ele está sempre mudando. Às vezes fica 5 anos, às vezes fica 2 anos, às vezes ficam 10 anos, mas às vezes fica 1 ano. E ele então está sempre trocando, então ele é membro do presbitério. Se acontecer dele se ausentar por 1 ano, ou por 2, então é comunicado ao presbitério, e lá no presbitério afasta-se por 1 ano do rol de membros, 2 anos é excluído também.
Tá? Exclusão por disciplina. Então, o membro é afastado da comunhão ou excluído do rol de membros por disciplina. Somente retornará à membresia da igreja por restauração. É o único meio que ele tem de retornar à igreja por restauração. Isso nos termos do artigo 143 da nossa Constituição. Porém, durante o afastamento, o disciplinado deverá receber todos os cuidados pastorais, pois a disciplina é sempre para o bem do faltoso, visando a recuperação espiritual. Nós já dissemos isso. Se, por um lado, há a falha do indisciplinado em, às vezes, não querer cumprir a disciplina e ir para uma outra igreja, há também uma falha da igreja que, no período que aquela pessoa está em disciplina, não tem alguém que o acompanhe. Ou aquela pessoa cumpre a disciplina sozinho lá, ela e Deus e os anjos, né? E ninguém vai lá, não vai um obreiro, não vai um pastor, não vai um presbítero, não vai um membro da igreja acompanhar aquela pessoa. A nosso código diz que essa pessoa que está faltosa deve ter o acompanhamento, porque a disciplina tem o caráter do quê? De ensinar, pedagógico, ela tem o sentido de restaurar o irmão à fé, para que o irmão entenda e volte a ter comunhão, e aí ele possa ser restaurado então. Exclusão a pedido se dá isso por um ato voluntário, tá? Da renegação da união comunitária, da rejeição da fé anteriormente professada. Então, como que se dá a exclusão a pedido? A pessoa fala assim, eu estou aqui há 10 anos nessa igreja, mas eu pensei bem, analisei bem, e tem muitas coisas que eu não concordo. Eu não concordo com o batismo infantil, eu não concordo com a liturgia da igreja, eu não gosto de uma igreja muito... eu acho que é muito fria a igreja, eu gostava lá de uma igreja que bate palma, que tem um culto mais avivado, e vocês são muito paradões. Então, eu quero ser excluído do rol de membro, eu quero ir para outra igreja. Tá? Então, feito isto, a igreja deve, então, tentar conversar com essa pessoa, deve se dirigir a ela e falar, irmão, se eu quer, vamos conversar, explico a você, se mesmo assim essa pessoa ela não quiser, tá, ela é excluída. O que acontece bastante nessa questão de exclusão, não formalmente a pedido, mas muitas vezes o que acontece? A pessoa, vou pegar um caso mais extremo, tá? Divórcio. Duas pessoas casadas não querem mais continuar casadas, e aí elas vão no cartório e se separam. Ou então, elas chegam somente para o conselho da igreja, para o pastor, quando já se separou no papel. O que acontece? Isso não pode ficar assim. Mas o casamento é entre eu e meu marido, eu e minha esposa, a igreja não deve meter a mão nisso. Não é? Então por que você fez a profissão de fé nessa igreja? Por que você quis fazer parte dessa igreja, sabendo que a igreja ela tem um pensamento de que o casamento é único e ele é irrevogável? Você aceitou. Então, quando você se separa sem comunicar a igreja, e depois só comunica quando separou, vai ter que conversar com o conselho. Tá? E mesmo que a pessoa apresente lá a sua carta de divórcio, ela vai ter que comparecer diante do conselho e se explicar diante do conselho. Então, o que o conselho faz? O conselho disciplina os dois. Deve disciplinar os dois. Por quê? A separação foi sobre qual motivo? Foi uma infidelidade de alguma parte? Se foi, por que não coube a denúncia? Se não foi, qual o problema? Incompatibilidade. Ele é muito grosso comigo. Ela não cuida da casa. Isso não é motivo. Você deveria ter pedido ajuda ao conselho, ajuda à igreja para que fosse discipulado o casal e assim pudesse ter a manutenção do casamento. Então, quando isso acontece, os dois ou são advertidos, se por acaso eles reconhecerem que erraram, são então disciplinados veladamente por um tempo determinado. Em outros casos, quando não se aceita, então aí há a exclusão de um ou dos dois do rol de membros da igreja. Tá? Com o adendo de que se eles consumirem um outro casamento, eles estão em pecado. Mas eu não concordo. Ok. Não é aqui que você deve congregar. Infelizmente. Irmãos, eu sei.
Sim. A traição, eu acho que o conselho disciplinar o cidadão não tem até também. Tem base bíblica. Tem coisa funcionar. O que foi. Qualquer pessoa, você falou, se alguém foi Infiel. a pessoa que foi traída, na minha dever, deve ser disciplinada pela igreja. Não, ele não é disciplinado. Não. Porque ele foi constrangido com uma situação. Sim, não. Nesse caso, sim, tá? É só se acontecer assim, se não tiver motivo. Se ele foi traído, por exemplo, foi traído, ou ela foi traída. Então, ele vai chegar e falar, pastor, eu me separei, porque assim, já era comum eu ser traído ou traída. Então, o que acontece? O conselho isenta essa pessoa é tratada pelo conselho emocionalmente, espiritualmente, e é livre para seguir a vida dela, até casar de novo, se assim for o desejo dessa pessoa. A outra parte infiel, que é então disciplinada. E é dito a ela que ela não pode mais se casar, a não ser com a pessoa com que ela já era casada, se a pessoa assim o perdoar. Tá? Porque não se dá uma dupla punição a quem já foi punido com o ato da infidelidade. Nesse caso. Tá bom? Continuando. Por ausência, então, será aplicado aos membros de paradeiro. Então a pessoa chegou e falou assim: olha, não concordo com o batismo, não concordo com isso, com aquilo. Então, é dita a ela com dízimo também, brigatismo. É um bom exemplo. Eu não concordo com a questão do dízimo. Ok, irmão. Então, você está livre para congregar em outro lugar. Se o irmão quiser. Se o irmão não quiser dar o dízimo também, continua aí. E também não vamos disciplinar pela questão do dízimo, mas é dita essa pessoa que ela não está cumprindo o dever dela, que nós já aprendemos aqui na aula passada, de manutenção financeira da igreja. Tá? Por ausência, então será aplicado ao membro de paradeiro ignorado que tenham estado por um ano do rol de membro separado, um ano depois, então, da inscrição do rol separado, e continuando em destino ignorado, será excluído administrativamente. Isso aqui acho que é tranquilo. Tá? E aqui é muito parecido com o casamento de novo. Né? A ruptura do casamento se dá por adultério e também por abandono do casamento. Então a pessoa saiu de casa, bom, paciência. Ela está abrindo mão do casamento, a parte que foi abandonada é livre para seguir a sua vida, não sofre disciplina nenhuma. O que abandonou, sim, sofre a disciplina da igreja, e se ele não concordar, ele é excluído da igreja também, por infidelidade no caso. Tá? Então, e a exclusão, que eu ia colocar o exemplo, que é muito parecida com o casamento, assim, uma pessoa que abandona uma igreja, com certeza, ela tem um destino. Ela está de olho em outra coisa. Ou está de olho na vida mundana, ou ela está de olho em outra igreja. Então segue o seu caminho. Sim. 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 Infiel. Tá? Irmãos, assim, não é o caso da gente discutir agora, mas talvez no ano que vem a gente trate desse assunto, sobre casamento, divórcio, tudo, porque tem aparecido muitas coisas que estão sendo discutidas ainda sobre ruptura de casamento, né? Adultério, abandono, mas, por exemplo, violência física é algo que está sendo discutido ainda, a infidelidade emocional, por exemplo, o cara que ou a mulher que está, o cônjuge, né, que está com uma e está com a cabeça pensando em outro, vícios pornográficos, em que ele não cumpre mais o papel dentro do casamento, mas se satisfaz na pornografia, a questão econômica de não sustentar o cônjuge. Isso acontece muito com as mulheres entram no casamento, investe tempo, investe a sua vida, e às vezes o parceiro dela, o marido, não sustenta essa mulher, não dá a essa mulher condições dela sobreviver no casamento. Então, às vezes, quando acontece a ruptura, a mulher sai com só suas roupas nas mãos. Inclusive, já tem processo na área civil para ampliar essa questão da mulher não sair do casamento só com a gente diz na roça, só com as trouxinhas, né? O pano de saco lá saindo com as trouxinhas na mão. Não. Então, a questão está ampliando mais essa discussão quando
ou for um momento oportuno, a gente discute sobre isso, porque é um assunto bem dinâmico aí, tá? A exclusão também se dá por carta de transferência, isso é tranquilo, tá? Quando uma pessoa ela muda de uma igreja, tá? Quando ela isso acontece quando as cartas chegam ao conselho. Por exemplo, eu cheguei aqui em abril, mas minha carta de transferência se deu, minha exclusão do hall de membros lá da igreja que eu fazia parte, se deu em setembro. Porque durante todo esse trâmite de abril a setembro, os conselhos trocaram informações, claro, o conselho daqui foi muito atento em conversar com o conselho lá de São Paulo para saber se eu estava em disciplina, para saber minha conduta, né, para saber se não tinha nenhum problema de eclesiástico que pudesse invalidar a minha transferência. Feito tudo isso, então o conselho de lá emitiu a carta aqui, e então em setembro eu passei a ser membro da igreja de Nova Era. Então isso é bem tranquilo também. Tá? E jurisdição assumida por outra igreja. O desarrolamento de membro se dará quando a igreja que lhe assumiu a jurisdição comunicar o fato à igreja de origem. Então, a pessoa, acontece muito assim, a pessoa sai da terra dela, por exemplo, sai do Nordeste e vai trabalhar no sul do país. E está lá trabalhando, de repente ela começa a congregar numa igreja lá por muito tempo, e ela resolve morar por lá de vez. Então aquela igreja assume ela, porque não tem nada que invalide, e então aquela pessoa assume aquele membro como seu juridicamente. Isso acontece muito com outras denominações. Por exemplo, a Assembleia de Deus, ela não emite carta, estou falando da Assembleia porque eu vim da Assembleia, tá? Ela não emite carta para quem vai para a Igreja Presbiteriana. Esse é um modus operandi dela lá, tá? Como a IPB não dá carta para nenhuma outra igreja. Tá? Então, o que nós devemos fazer? O que acontece nesse caso? A igreja aceita por jurisdição. A minha profissão de fé se deu por jurisdição. Tá? Por jurisdição. A igreja falou, olha, vai na bênção, se precisar pode me ligar, eu atesto a sua conduta aqui, mas carta a gente não dá. Expliquei para o conselho e falei, olha, eles não vão dar uma carta de transferência, porque não é o modus operandi da igreja, eu acho que isso não tem nenhum problema, a igreja não é comigo, é para todos, então eu fui aceito por jurisdição, isso acontece bastante, tá? Trocar? E também se dá a questão sobre o processo. Como que acontece a questão sobre o processo? O processo que estiver respondendo, o membro que estiver respondendo o processo, não dá, né? O membro que estiver respondendo o processo eclesiástico não pode ser transferido, nem se lhe aceitará pedido de exclusão. Então, está sendo processado, tem um processo, tá? Isso não pode, ele não pode receber.